versículo 1 em diante, que nos diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse alguma coisa. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja Deus. Até o versículo de número 6. Sente-se em nome de Jesus, glorificando a Deus. Queridos irmãos, Igreja do Senhor, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1, a partir do capítulo 1, capítulo 2, retrata a história da igreja primitiva. Para ser mais preciso, no capítulo de número 2, a igreja primitiva crescia de uma forma muito grande, ao ponto que a igreja crescia, ao ponto que a igreja prosperava e se destacava. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles carregavam consigo também uma autoridade. Perceba que foi a partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que Pedro, juntamente com João e os demais, estavam agora carregando consigo uma unção diferenciada. Até então, antes do capítulo 2, antes que a promessa se cumprisse em Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver que os discípulos, eles estavam caminhando, eles já conheciam a Cristo, eles já tinham comunhão com Cristo, eles já tinham fé, já professavam o Evangelho. Porém, a partir de Atos, capítulo de número 2, aonde o texto nos diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento do céu como um som, aleluia, impetuoso, encheu toda aquela casa. Então perceba que foi a partir de Atos capítulo 2 que Pedro e João estavam agora carregando consigo uma unção diferenciada. Eles não estavam agora pregando o evangelho vazios, não, eles estavam agora direcionados pelo Espírito, eles estavam agora debaixo de uma unção divina. Eles estavam agora estendendo as mãos sobre os enfermos e eles estavam sendo curados. Eles estavam repreendendo os espíritos malignos e as pessoas estavam sendo libertas. Eles estavam, aleluia, liberando uma palavra de cura e as pessoas recebiam o milagre. Então perceba que Pedro e João, eles estão agora carregando consigo algo do céu, estão carregando consigo algo poderoso, aleluia. E eu quero chamar a atenção da igreja antes de adentrar no texto, porque, queridos, aquilo que nós carregamos conosco em nossa vida tem poder para transformar e alcançar outras vidas que estão lá fora, aleluia. Aquilo que nós carregamos tem poder para transformar a história da nossa casa. Aquilo que nós carregamos conosco tem poder para mudar histórias de pessoas que nos ouvem, aleluia. A prova disto é Pedro e João. O texto diz
que Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. Versículo 2: ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aleluia. A partir do versículo de número 2, a palavra do Senhor vai nos retratar e nos mostrar a história deste homem que era coxo. Observe que o texto não nos dá muitas informações a respeito deste homem. O texto nos diz que aquele homem era coxo desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde quando aquele homem nasceu, ele já nasceu com aquela dificuldade, ele já nasceu com aquele problema, ele já nasceu com aquele empecilho de se locomover e de andar. Aquele homem era colocado em frente à porta do templo, e a intenção daquele homem era pedir esmola, era pedir algo que ele satisfazesse o desejo da sua fome, ou talvez algum dinheiro para comprar algo para a sua casa, para o seu bem. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele dia, queridos, eu percebo que não era um dia comum. Aleluia. Talvez as pessoas que colocaram aquele homem, irmão Josinaldo, à frente daquele templo, talvez para aquelas pessoas era mais um dia em que o coxo iria pedir esmola. Talvez para aquelas pessoas, irmão Edivan, seria um dia comum, aonde aquele coxo iria pedir esmolas, alimentar a sua fome, satisfazer os seus desejos necessários do seu dia a dia. Mas naquele dia, queridos, para a surpresa daquele coxo, aleluia, quem estava adentrando aquele templo não era pessoas comuns, mas era dois homens carregando consigo uma unção de Deus na vida. Aleluia. Pedro e João, eles estavam entrando no templo, carregando consigo uma unção de Deus na vida. Aleluia. Queridos irmãos, aquilo que nós carregamos, aquilo que nós temos dentro de nós, aleluia, tem poder para transformar e alcançar vidas de pessoas que estão lá fora. Pedro e João estão entrando agora no templo para orar, para adorar, para glorificar, mas eles não estão entrando de qualquer maneira, eles não estão entrando de qualquer forma, eles estão entrando carregando uma unção de Deus na vida. Aleluia. E eu pergunto uma pergunta de autorreflexão para as nossas vidas. Queridos, o que de fato nós estamos carregando dentro de nós? Será que o que estamos carregando tem poder para alcançar a nossa casa? Será que aquilo que nós estamos carregando dentro de nós tem transformado outras vidas lá fora? Aleluia. Nós precisamos refletir acerca disto, porque Pedro e João, eles estavam carregando a unção de Deus na vida, eles estavam carregando algo poderoso de Deus em suas vidas. Aleluia. Perceba que aquele coxo, meus irmãos, ele está mais uma vez em um dia comum para ele, pedindo esmola. O versículo de número 3 nos diz: vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos para ele, disse: olha para nós, olha para nós.
Perceba que aquele homem, aquele coxo, ele esperava receber alguma coisa. Talvez era de costume aquele homem receber uma moeda, talvez era de costume aquele coxo receber um pão, receber uma ajuda, receber uma esmola. Talvez muitas pessoas, até religiosos, ao adentrarem naquele templo, olhavam com olhar de desprezo para aquele homem, olhavam com olhar, aleluia, de desprezo para aquele coxo. Porém, quem está entrando agora são dois homens de Deus, Pedro e João. Aí Pedro e João, no versículo de número 4, olhando para aquele coxo, disse: olha para nós. E é interessante essa expressão. Olha que Pedro e João disseram para aquele coxo: olha para nós. Então perceba que se trata de um coxo, de um aleijado. Aquele homem está prostrado no chão, aquele homem está largado no chão, talvez com a sua cabeça, irmão Josinaldo, com os seus olhos olhando para o chão. Imagino eu, queridos, que aquele homem está somente com a sua mão estendida e sua cabeça talvez voltada para o chão. Talvez aquele homem não tenha nem forças para olhar para cima, não tem nem forças para olhar para o semblante de Pedro e João. É por isso que Pedro e João disseram: olha para nós. Perceba que primeiro aquele homem precisou olhar, precisou erguer a sua cabeça. Aleluia. Sabe por que nós estamos muitas vezes, queridos, em determinadas situações? Porque o nosso olhar, a nossa visão é uma visão pequena. Aquele homem até então, talvez quantas e quantas pessoas adentraram por aquele templo, talvez até outras pessoas que antecederam Pedro e João entraram também carregando consigo a presença de Deus na vida, mas aquele homem estava olhando para baixo. A sua visão era uma visão terrena. Aquele homem estava com seu semblante olhando para o chão, e por conta disto ele não conseguia enxergar o futuro glorioso que ele poderia viver. Para onde estão os teus olhos? Para onde está direcionado a tua visão? Será que a nossa visão, queridos, é uma visão de escassez? É uma visão de miséria? Porque muitas vezes nós até crucificamos a nossa própria casa e dizemos: para esse homem não ter jeito, para esse filho não ter jeito. De fato, eu nasci em uma família miserável que não tem solução, aleluia. Mas comece a olhar de forma diferente, comece a olhar de forma, aleluia, diferente, porque Cristo tem poder para transformar a tua casa e a tua história. Hebreus 12:2, olhando pois para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A primeira coisa que Pedro e João vai dizer para aquele homem é: olha para nós, olha para nós. Parece que eu estou vendo Pedro e João dizer: ergue a tua cabeça, meu filho, te levanta, olha para nós. Parece que Pedro e João estão dizendo: não é o fim, não acabou, olha para nós. Aleluia. O versículo de número 5 diz: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Perceba que Pedro e João disseram: olha para nós. E aquele homem obedeceu à voz daqueles dois homens de Deus. Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. A intenção daquele coxo era receber algo
daqueles dois homens de Deus. Talvez, como de costume, como eu falei agora há pouco, ele esperava receber uma esmola, ele esperava receber um pedaço de pão, ele esperava receber alguma coisa para saciar a sua fome terrena, a sua fome física. Mas ele não imaginava, aleluia, o que ele iria receber não era uma simples esmola. O que ele iria receber não era apenas uma pequena moeda. O que ele iria receber não era um pedaço de pão, mas era a transformação da sua vida. Porque aquilo que Cristo tem para nós, queridos, aquilo que Jesus tem para nós, igreja, aquilo que o céu tem para nós, não é coisa mesquinha, não é pouca coisa, não. Talvez na tua visão tu tenha pedido: Senhor, eu só preciso disso, mas Deus está dizendo: eu tenho mais, eu tenho mais. Aquilo que eu tenho para a tua vida não é apenas algo de momento, mas é aquilo que tem poder para transformar o teu futuro, para transformar e mudar a tua história. Aquele homem esperava receber alguma coisa para satisfazer o seu momento, a sua fome. Mas aquilo que Deus tem para nós não é algo de momento. Aquilo que Deus tem para nós é algo, aleluia, que nós vamos nos deleitar, que nós vamos desfrutar, que nós vamos, aleluia, mergulhar na presença do Senhor. Então aquele homem esperava receber alguma coisa. Disse Pedro e João, versículo de número 6, disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha o que Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Pedro está dizendo: meu filho, eu não tenho esmola, eu não tenho talvez um dinheiro aqui no bolso, mas eu tenho algo melhor para a tua vida. Eu carrego comigo uma presença, eu carrego comigo a unção de Deus na minha vida. Aleluia. O que eu tenho aqui contigo não é para satisfazer apenas o teu momento. O que eu tenho aqui comigo é para mudar a tua história. Para mudar a tua história. O que eu tenho aqui comigo tem poder para mudar a tua história. Muitas vezes, irmãos, nós esperamos de Deus alguma coisa, e na nossa pouca visão e limitação humana, nós pensamos que aquilo é algo de momento. Não, mas aquilo que Deus tem para a igreja, para a congregação Manaim, aleluia, tem poder para mudar a tua história, tem poder para alcançar os teus filhos, tem poder para mudar a história da tua casa, tem poder para mudar a história do Brasil, tem poder para mudar a história desta sociedade. Pedro disse: o que eu tenho é mais poderoso, o que eu tenho é melhor, o que eu carrego comigo não é algo terreno, é algo do céu. O que eu carrego comigo não é algo passageiro, não, é algo eterno. Aleluia. Pedro está dizendo: eu não tenho apenas uma moeda, não, eu carrego comigo a unção de Deus da vida. É por isso que eu falei na introdução, meus irmãos, que dependendo, irmão Josinaldo, daquilo que nós carregamos, tem poder para mudar o curso da história de muitas vidas lá fora. Aleluia. Será o que as pessoas estão olhando para nós? Será que de fato nós estamos carregando a presença de Deus em nossas vidas?
Será que de fato estamos carregando a unção de Deus em nossas vidas? Será que se um dia nos depararmos com alguém enfermo lá fora, será que ao impor as mãos nós temos a autoridade de Deus e o Senhor curar? Porque Pedro estava carregando algo diferente. Pedro carregava algo diferente. Aleluia, ele carregava a presença de Deus na vida. E é interessante, queridos, que quando Pedro olhou para aquele homem e disse: olha, e Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo de número 7 diz: tomando pela mão direita, o levantou. Perceba que a última parte do versículo 6 é: levanta-te e anda. Só que naquele momento o coxo não conseguiu se levantar. Aí o texto diz, versículo 7: e tomando pela mão direita, Pedro e João, tomando pela mão direita, o levantou. Aleluia. Perceba que aquele homem, a princípio, ele não teve forças para se levantar, mas Pedro entendeu, ele não está tendo forças. João, me ajuda aqui, vamos pegar na mão dele e vamos levantar ele. Vamos levantar ele. Vamos levantar ele. Aleluia. Queridos, há momento na nossa vida que nós precisamos levantar alguém que está do nosso lado. Há momentos na nossa vida que nós não vamos ser julgadores, não. Há momentos na nossa vida, se eu vejo o meu irmão Josinaldo à beira do poço, o meu dever como cristão é de dar a mão para ele e dizer: meu irmão, te levanta, te levanta, te levanta, porque tem algo de Deus poderoso para a tua vida. Te levanta. Aleluia. Será, a igreja, que nós estamos levantando alguém? Será que estamos pegando na mão de alguém para levantar? Porque Pedro e João pegaram na mão daquele homem. Talvez se fosse qualquer outro religioso, se fosse qualquer outra pessoa daquele tempo, iria dizer: eu que vou pegar na mão desse miserável, está sujo, está fedendo. Eu não. Ele vai continuar na beira do poço, ele vai continuar padecendo necessidade, ele vai continuar padecendo a fome, ele vai continuar na escassez. Mas Pedro com João tinham algo diferente de Deus da vida. Aleluia. Eles pegaram irmã Ana Carmen na mão daquele homem e o levantaram. O levantaram. O levantaram. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o texto continua nos dizendo: e tomando pela mão, versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. Observe que os pés e os tornozelos só tiveram força para se firmar quando Pedro e João pegaram na mão dele para ajudar. Aleluia. Existem pessoas, queridos, que precisam da nossa ajuda. Existem pessoas que estão na beira do poço. Existem pessoas que estão na lama. Existem pessoas que estão na miséria e precisam da nossa ajuda como igreja. E o Senhor tem falado ao nosso coração que é um tempo, queridos irmãos, de nós nos levantarmos para entrarmos nessas ruas, para socorrer pessoas que estão aflitas, pessoas que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão oprimidas pelo pecado, pessoas que estão aprisionadas nas drogas, pessoas que estão afundadas no álcool, pessoas que estão padecendo fome. Aleluia. E a igreja precisa se levantar e estender a mão para ajudar. Aleluia. Nós precisamos socorrer alguém que está lá fora.
Aleluia, o Senhor tem chamado uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, uma igreja que acompanha as pessoas lá fora. Deus, Ele conta conosco, queridos irmãos, para cuidarmos das pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Perceba que aquele homem, ele conseguiu se firmar, fortalecer os seus pés e os seus tornozelos, quando Pedro e João pegaram na sua mão. Versículo 8: saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar, aleluia, e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Perceba que o primeiro estado do coxo é miséria, o primeiro estado daquele coxo é de calamidade, o primeiro estado daquele coxo é de fome, o primeiro estado daquele coxo, aleluia, ele está prostrado no chão. O primeiro estado dele é de choro, o primeiro estado dele é de dor, mas está entrando dois homens de Deus. Agora o segundo estado daquele homem, aleluia, é de alegria, é de alegria, é de gozo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que ele entrou saltando e louvando a Deus. O primeiro momento, momento de dor. O primeiro momento, momento de choro. O primeiro momento, momento de lágrimas. Mas o segundo estado dele agora, aleluia, é estado de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pelo amanhã vem a alegria. Eu não sei quais são as situações de guerra que você tem enfrentado, mas o meu Deus tem poder para mudar o cenário da tua casa. Tem poder para mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o primeiro estado daquele homem era de dor, era de lágrima. O versículo de número 1 diz que desde o ventre da sua mãe, aquele homem estava prostrado. E eu estava fazendo hoje uma pequena pesquisa. Segundo alguns estudiosos, aquele homem tinha cerca de 40 a 45 anos, ou seja, se eles estiverem certos, a Bíblia não diz, mas se estiverem certos em seus estudos, aleluia, são 40 anos de sofrimento, 40 anos sem se levantar, 40 anos prostrados, 40 anos chorando, 40 anos mendigando pão, 40 anos precisando de uma ajuda, mas um dia o sofrimento daquele homem acabou. O sofrimento daquele homem encerrou, aleluia, porque estavam entrando agora dois homens de Deus para orar e para liberar uma palavra. Perceba que Pedro não precisou fazer muita coisa. Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te levanta. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Aleluia. Igreja, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Perceba que Pedro não disse só pega a chave da tua vitória. Não, em nome de Jesus te levanta e anda. Pedro não disse para ele dá 7 saltos e a tua vitória vai chegar. Não, em nome de Jesus te levanta e anda. Pedro não disse para ele vai lá no mar, pega um pouquinho da areia, faz uma munganga. Não, te levanta e anda. Aleluia. Igreja, nós não precisamos de muita coisa, mas se nós tivermos a presença de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, algo vai ter que acontecer na tua casa. Algo vai ter que acontecer, porque há poder no nome de Jesus.
Versículo de número 9 e 10, para nós encerrarmos. Diz o texto: quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Olhe para cá, existem situações que Deus vai fazer em nossa vida, que as pessoas que estão à nossa retaguarda vão ficar espantados. Aleluia! Não te assuste com aquilo que Deus fizer na tua casa. Não te assuste, porque é a mão de Deus que está sobre a tua casa. Aleluia. As pessoas ficaram perplexas, as pessoas se admiravam, porque aquele homem estava há muito tempo prostrado, mas agora ele está andando, agora ele está saltando de alegria, agora ele está carregando consigo o seu milagre. Aleluia. E eu profetizo esta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você tem fé para receber esta palavra, aleluia, eu profetizo que Deus vai mudar a história da tua casa. Eu profetizo que tem algo novo de Deus chegando para mudar o cenário da tua vida. Eu profetizo, queridos, que Deus ainda esse ano vai fazer algo ao ponto de muitas pessoas ficarem perplexas e espantadas com o agir de Deus na tua vida. Se você crê nessa palavra, diz amém. Aleluia. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo pela palavra. E tenha fé. Se apegue a Deus. Levante a cabeça, pois Deus, Ele tem algo para fazer em tua vida. E comece hoje, a partir de hoje, carregar essa presença. Comece a pedir para o Senhor esta mesma unção que Pedro e João carregavam consigo. Aleluia. É tão lindo, porque se os irmãos forem ler Atos, capítulo de número 7, capítulo de número 8, a igreja cresceu tanto, eles carregavam uma unção tão poderosa, que toda aquela região, todo aquele povo foi alcançado. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 8, que quando Filipe chegou em Samaria, aquela cidade foi, aleluia, alcançada pelo Evangelho. A palavra do Senhor diz no versículo 8, que houve alegria naquela cidade, por conta que o Evangelho chegou. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez, meu Deus, com o nosso coração grato a ti por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, aleluia, através da tua palavra. E assim, meu Deus, como este homem recebeu, meu Pai, a transformação da sua vida, eu profetizo, Senhor, nesta noite, transformação de vidas. Eu profetizo esta noite milagres. Eu profetizo debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, que Pedro e João oraram no nome de Jesus. No nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus tem poder. Por isso, meu Pai, nós oramos no teu nome. No teu nome nós declaramos o milagre. No teu nome nós declaramos salvação de vidas, em nome de Jesus. Meu Pai, que cada cristão esta noite, que nós de fato venhamos carregar esta mesma graça, esta mesma unção, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, alcançar vidas que estão lá fora, através da tua presença em nossa vida, através do teu evangelho que for pregado, em nome de Jesus. Continue conosco, Senhor. Oramos a ti com fé, e a igreja diz amém.